Capítulo 11 do livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? De Charles M. Sheldon, obra em domínio público. Leitura em voz alta. Qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim recebe. Marcos 9:37. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Donald Marsh, diretor do Colégio Lincoln, saiu com Maxwell. Cheguei a uma conclusão, Maxwell, começou ele vagarosamente. Achei minha cruz, e é bem pesada, mas não descansarei enquanto não a tomar e carregar. Maxwell ficou silencioso, e o diretor continuou. Seu sermão hoje esclareceu-me sobre o que sinto há muito tempo ser o meu dever. Que faria Jesus em meu lugar? Faço essa pergunta continuamente, desde que tomei aquele compromisso. Tenho tentado persuadir-me de que ele procederia como tenho feito, contentando-me em dirigir o colégio e em dar as aulas de ética e filosofia. Não posso, porém, afastar a ideia de que ele faria mais alguma coisa. E é isto justamente o que eu tenho não desejado fazer. Causar-me-á genuíno sofrimento. Temo fazer isso com toda a minha alma. Você é capaz de adivinhar o que seja? Sim, julgo que sei, replicou Maxwell. É a minha cruz também. Eu faria com muito mais prazer qualquer outra coisa. Donald Marsh olhou surpreendido para Maxwell. Falou então tristemente, mas com profunda convicção. Maxwell, eu e você pertencemos a uma classe de homens que tem evitado sempre os deveres de cidadão. Vivemos em um pequeno mundo à parte, um mundo de literatura e erudição, trabalhando no que nos agrada e fugindo de muitos deveres incômodos da fiel cidadania. Confesso com vergonha que de propósito eu me tenho subtraído aos meus deveres para com esta cidade. Sei que as nossas autoridades municipais são corrompidas e sem princípios, governadas em grande parte pelos partidários do álcool e dirigindo os negócios da cidade de um modo inteiramente egoísta. Entretanto, todos estes anos, eu, como quase todos os professores do colégio, não me tenho incomodado com que os outros tomem conta da municipalidade e tenho vivido no meu pequeno mundo, fora do contato com o povo. O que faria Jesus? Tenho evitado uma resposta sincera à pergunta, porém não posso mais. Meu evidente dever é tomar parte na próxima eleição, ir aos diretórios, usar o peso de minha influência, qualquer que seja, na escolha dos bons homens, e mergulhar nas profundezas de todo este redemoinho de fraudes, subornos, trapaças, políticas e proteção ao álcool que existe hoje em Raymond. Eu mais depressa me poria à frente da boca de um canhão carregado do que faria isso. Repugna-me o contato com esse negócio, e daria tudo para poder dizer, não, creio que Jesus faria isso. Mas estou cada vez mais persuadido de que ele o faria. Aí é que começa o sofrimento. Preferiria perder minha posição no meu lar. Abomino o contato com este problema municipal. Preferiria continuar tranquilamente a minha vida cultural, com minhas classes de éticas e filosofia. Porém, veio-me o apelo de um modo tão claro que não posso escapar. Donald Marsh, segue-me. Faze teu dever como um cidadão de Raymond, ainda que isso muito te custe. Ajuda a limpar este grande estábulo municipal, ainda que tenhas de macular um pouco os teus ensinamentos aristocráticos. Maxwell, é esta a minha cruz. Devo tomá-la ou negar meu senhor? Falaste também por mim, replicou Maxwell, com um triste sorriso. Por que abrigar-me só porque sou pastor, em meus sentimentos refinados, e evitar como um covarde os meus deveres cívicos? Não estou familiarizado com os manejos da vida política da cidade. Nunca tomei parte ativa na escolha de bons homens. Há centenas de ministros no meu caso. Nossa classe não cumpre a vida pública,
os deveres que prega no púlpito. O que faria Jesus? Cheguei como você a um ponto onde uma única resposta se impõe. Meu dever é claro, devo sofrer. Todo o meu trabalho pastoral, todas as minhas provações ou sacrifícios, nada são comparados com a intromissão em minha existência tranquila e estudiosa desta luta aberta, violenta e pública, pela purificação da cidade. Preferiria viver no retângulo o resto dos meus dias e trabalhar com as minhas mãos, para ganhar penosamente meu pão. Essa ideia me agrada mais do que a de entrar numa luta pesada pela reforma dessa cidade, entregue ao vício. Isso me custaria menos, mas como você, não posso fugir da minha responsabilidade. A resposta à pergunta que faria Jesus, nesse caso, não me tranquiliza, senão quando digo, Jesus quer que eu faça o papel de um cristão patriota. Marche, como você diz, nós ministros, professores, artistas, escritores, temos sido quase que invariavelmente covardes em política. Temos evitado os deveres sagrados do cidadão, ou por ignorância ou por egoísmo. Em nossa época, certamente Jesus não faria isso. Não podemos fazer menos do que o que tomar nossa cruz e segui-lo. Os dois homens caminharam em silêncio algum tempo. Finalmente Marsh disse: Não é necessário que estejamos sozinhos neste negócio. Com todos os que tomaram um compromisso, teremos companheiros e força, mesmo em número. Vamos organizar as forças cristãs de Raymond para a batalha e contra o álcool e a corrupção. Temos de comparecer às eleições com uma força que seja capaz de fazer mais do que um simples protesto. O fato é que os elementos perniciosos são covardes e medrosos, justamente por causa de sua corrupção e ausência de princípios. Vamos planejar uma campanha que signifique alguma coisa, por ser a honestidade organizada. Jesus usaria grande sabedoria nesta questão. Ele empregaria meios adequados e faria grandes planos. Sigamos seu exemplo. Se carregarmos esta cruz, carreguemo-la corajosa e varonilmente. Falaram pouco tempo sobre o assunto e reuniram-se de novo, no outro dia, no escritório de Maxwell, para combinarem o que deviam fazer. A primeira parte da decisão foi que se deviam apresentar em grande número na Assembleia Preliminar dos Leitores de Raymond, convocada para sexta-feira no Palácio da Justiça. Os cidadãos de Raymond nunca se esquecerão dessa Assembleia. Foi tão diferente de qualquer reunião política anterior, que não havia termos de comparação possível. Deveriam ser eleitos o prefeito, o chefe de polícia, o conselho, o escrivão e o tesoureiro municipal. O Diário de Notícias, de sábado, publicou uma notícia completa da reunião, e no editorial do dia, Eduardo Norman falou com aquela sua franqueza e convicção que os cristãos de Raymond estavam aprendendo a respeitar profundamente, por serem tão visivelmente sinceras e desinteressadas. Uma parte daquele editorial é também uma parte desta história. Pode-se dizer com segurança que nunca houve na história de Raymond uma assembleia semelhante à de ontem. Antes de tudo, foi uma surpresa completa para os políticos que estavam acostumados a dirigir os negócios da cidade como se tudo fosse deles e qualquer outra pessoa fosse simplesmente um joguete ou uma cifra. Mas a maior surpresa foi a presença de um grande número de cidadãos de Raymond, que até então nunca haviam tomado parte na política, assistindo à Assembleia e controlando-a de tal modo que conseguiram indicar alguns dos melhores homens para todos os lugares a preencher na próxima eleição. Foi uma grande lição de civismo. Donald Marsh, diretor do Colégio Lincoln, que antes nunca entrara numa assembleia preliminar e cuja fisionomia era mesmo desconhecida para muitos dos chefes políticos presentes, pronunciou um dos melhores discursos já ouvidos em Raymond. Era quase ridículo ver as faces dos homens que, por tantos anos, punham e dispunham na cidade. Quando o diretor Marsh levantou-se para falar, muitos deles perguntavam: quem é esse indivíduo? A consternação aumentava à medida que se sucediam os discursos
e tornou-se claro que a velha camarilha estava sendo vencida. O reverendo Maxwell da primeira igreja, Milton Wirt, Alexander Powers e os professores Brown, William e Park do Colégio Lincoln, o Dr. West, o reverendo George Mine da Igreja dos Peregrinos e muitos outros personagens bem conhecidos no mundo comercial e profissional. Muitos deles membros da igreja estavam presentes com propósito definido e imediato de escolher os melhores homens. Muitos nunca haviam comparecido a uma eleição preliminar. Eram completamente desconhecidos para os políticos, mas tinham aprendido os métodos políticos e estavam em condições, graças ao esforço unido e organizado, de indicar a chapa inteira. Logo que se tornou evidente que eles tinham a maioria, a velha oligarquia retirou-se, desgostosa, e tratou de formar sua chapa. O Diário de Notícias chama a atenção de todos os cidadãos respeitáveis para o fato de que essa última chapa contém somente nome de homens favoráveis ao alcoolismo e à corrupção governamental que suportamos há tantos anos, ao passo que a primeira chapa viria a inaugurar uma administração pura, honesta e competente, tal qual todo cidadão deve desejar. Não é necessário recordar ao povo de Raymond que a escolha da cidade deverá ser feita nas eleições. A crise dos nossos negócios municipais chegou ao ponto mais grave. A escolha está diante de nós. Continuaremos sob a lei do álcool, do suborno e da desenvergonhada incompetência, ou como disse Donald Marsh no seu nobre discurso, levantando-nos como bons cidadãos e participaremos como uma nova ordem de coisas, limpando a nossa cidade dos seus piores inimigos, e faremos o que está no nosso poder realizar por meio do voto para purificar nossa vida cívica? O Diário de Notícias está positivamente e sem reservas do lado do novo movimento. Daqui por diante, faremos tudo em nosso poder para destruir a influência dos negociantes de álcool e a sua força política. Apoiaremos a eleição dos homens apresentados pela maioria dos cidadãos presentes à assinatura preliminar, e apelaremos para todos os cristãos membros da Igreja e para os amigos do direito, da pureza, da temperança e do lar, para se porem ao lado de Donald Marsh e dos outros cidadãos que começaram uma reforma há muito necessária. Donald Marsh leu esse editorial e agradeceu a Deus por ter lhe dado Eduardo Norman. Sabia que todos os outros jornais de Raymond estavam do outro lado. Compreendia a importância e a seriedade da luta que estava iniciando. Não era segredo para ninguém que o Diário de Notícias tivera perdas enormes desde que era dirigido pela norma que Jesus faria. A questão agora era: os cristãos de Raymond sustentariam o jornal? Permitiria a eles a norma publicar um diário cristão? Ou desejariam antes o que geralmente é chamado de jornal com narrações de crimes, escândalos e lutas do partidarismo político? Aí abandonariam o campeão de tão notável reforma no jornalismo, recusando-lhe auxílio financeiro? Esta era, de fato, a questão que se impunha à norma, quando escrevia o editorial de sábado, pois previa as represálias que se expunha por parte de muitos homens de negócio de Raymond, e ainda corria apenas sobre o papel. Pensava: que faria Jesus? Essa interrogação tornara-se uma parte de sua vida e superava todas as outras interrogações. Mas pela primeira vez na sua história, Raymond tinha visto os professores, os médicos, os ministros tomando uma iniciativa política e colocando-se definitiva e decisivamente em público antagonismo com as forças do mal que por tanto tempo haviam controlado a máquina do governo internacional municipal. O fato era em si mesmo assombroso. Donald Marsh reconheceu com um profundo sentimento de humilhação que antes nunca havia percebido que cumprimento dos deveres cívicos podia realizar. Daquela reunião de sexta-feira à noite, ele datava para si mesmo e seu colégio uma nova definição da velha frase: o intelectual na política.
A educação para ele e para aqueles que viviam sob sua influência, de quando em quando, trazia um pouco de sofrimento. O sacrifício agora devia entrar como fator de desenvolvimento. No retorno, no retângulo, naquela semana, o refluxo da vida espiritual levantou-se alto e ainda não mostrava sinais de descréscimo. Raquel e Virginia iam todas as noites. Virginia estava rapidamente chegando a conclusões definidas a respeito de uma grande parte de seu dinheiro. Falava sobre isso com Raquel, e as duas concordaram que, se Jesus tivesse uma grande fortuna à sua disposição, faria uma parte dela o que Virginia planejava. Em todo caso, sentiam que a ação provável de Jesus variaria muito, segundo as circunstâncias. Não poderia haver um modo único e invariável para usar o dinheiro. A norma que Virginia devia adotar era dispor dele do modo mais útil e desinteressado possível. Entretanto, o que as preocupava, acima de tudo, era a manifestação poderosa do Espírito. Noite após noite, naquela semana, presenciavam milagres tão grandes como o de andar Jesus sobre o mar ou como a multiplicação dos pães e peixes. Pois que milagre haverá maior que a regeneração de uma alma? A transformação daqueles seres brutais e degradados em discípulos arrebatados e devotos de Jesus enchiam sempre Raquel e Virginia com os sentimentos que deviam ter experimentado aqueles que um dia viram Lázaro sair de seu túmulo. Era para elas uma experiência profundamente impressionante. Colin Page ia a todas as reuniões. Não havia dúvida sobre a mudança que se operara nele. Estava maravilhosamente tranquilo e parecia estar sempre pensativo. Evidentemente, já não era o mesmo. Falava mais com Gray do que qualquer outra pessoa. Não evitava Raquel, mas não mostrava nenhum desejo de renovar com ela as antigas relações. Ela achou mesmo alguma dificuldade para expressar-lhe o seu prazer pela vida nova que ele começara. O fim da semana encontrou no retângulo duas poderosas forças opostas, lutando ardorosamente. O espírito combatia com todo o seu poder sobrenatural o demônio do alcoolismo, que tanto tempo agarrara ciumentamente as suas vítimas. Se os cristãos de Raymond pudessem compreender que luta os novos convertidos tinham que enfrentar para manter uma vida pura, não seria possível que o resultado da eleição fosse favorável aos amigos do álcool. Dentro de alguns dias ia ser revelado se eles compreendiam ou não. O horror das tentações diárias a que estavam expostos muitos dos convertidos chegavam pouco a pouco ao conhecimento de Virginia e Raquel, e elas, todas as noites, quando subiam para sua cidade, chegavam às suas luxuosas residências, levavam o coração mais pesado. Muitas destas criaturas cairão de novo, dizia Gray, com tristeza profunda. As circunstâncias exteriores têm grande influência sobre o caráter. Como poderá esse povo resistir, tendo sempre diante dos olhos e do olfato a diabólica bebida que os persegue? Ó Senhor, até quando continuarão os cristãos a manter pelo silêncio e pelo seu povo a pior forma de escravidão conhecida na América? Fazia a pergunta sem muita esperança de uma resposta imediata. Brilhara em um raio de uma esperança na Assembleia de sexta-feira, porém ele não ousava prever os resultados finais. As hostes inimigas estavam organizadas, ativas, agressivas, exasperadas pelos acontecimentos da última semana na tenda da cidade. As forças cristãs combateriam unidas o alcoolismo ou se dividiriam por causa de interesses comerciais ou por não estarem acostumados a trabalhar em união? Isso só o futuro diria. Entretanto, o álcool erguia-se ao redor do retângulo, como uma víbora coleando e sibilando, pronta para injetar o veneno mortífero em alguma vítima desprotegida. Sábado à tarde, justamente quando Virginia saía de casa para visitar Raquel e conversar com ela sobre seus novos planos, uma carruagem que iam 3 de suas amigas da alta sociedade parou em frente à sua porta.
Virginia foi até a portinhola e se pôs a conversar com as moças. Não vinham fazer uma visita, mas somente convidá-la para passear no parque, onde havia música naquele dia e a tarde estava muito agradável. Onde é que você tem andado todo esse tempo, Virginia? Perguntou uma das moças, batendo-lhe alegremente no ombro, com um guarda-sol de seda vermelha. Ouvimos dizer que você está na Berlinda. Conte-nos isso. Onde é? Virginia corou, porém depois da pequena hesitação narrou-lhes francamente algumas de suas experiências no retângulo. As moças da carruagem começaram a ficar realmente interessadas. Sabe de uma coisa? Disse uma delas. Vamos com Virginia ao retângulo, em lugar do parque. Nunca fui lá. Virginia será nosso guia. Há de ser um dos passeios mais divertidos, ia ela dizer, mas o olhar de Virginia a deteve e ela concluiu, mais interessantes. Virginia estava contrariada a princípio, repeliu a ideia com indignação, o que não impediu as amigas de insistirem com ela para levá-las ao retângulo. Virginia viu repentinamente na curiosidade das moças uma oportunidade. Elas nunca tinham visto de perto o pecado e a miséria como existia naquela parte de Raymond. Por que não lhes mostraria, ainda que seus motivos fossem simplesmente passar uma tarde divertida? Bem, irei com vocês, disse ela, mas vocês terão que obedecer às minhas ordens e vão me deixar levá-las aos lugares piores, disse ela, enquanto entrava na carruagem e tomava assento ao lado da moça que sugerira o passeio ao retângulo. Não seria melhor levarmos um policial? Disse uma das moças, com um sorriso nervoso. Vocês sabem que não é um lugar seguro. Não há perigo, disse Virginia iaconicamente. É verdade que Rollin se reconverteu? Perguntou a que primeiro falara, olhando curiosamente para Virginia, e notaram estarem suas amigas a considerá-la como uma pessoa muito singular. Sim, certamente. Ouvi dizer que ele anda agora pelos clubes falando com os seus velhos amigos e procurando pregar-lhes o evangelho. Isso não é engraçado? Disse a moça do guarda-sol vermelho. Virginia não respondeu, e quando a carruagem dobrou a rua que levava para o retângulo, a alegria das moças começou a diminuir. Estavam mesmo cada vez mais nervosas, à medida que se aproximavam do bairro. O aspecto, o cheiro, os sons familiares já a Virginia pareciam horríveis a estas moças da mais alta sociedade de Raymond. Quando chegaram ao centro daquele bairro de má fama, o retângulo parecia fixar sobre ela, sobre a bela carruagem e sobre as moças vestidas à moda, um olhar bestializado pelo álcool e pela miséria. Nunca houvera familiaridade alguma entre o povo do retângulo e a sociedade de Raymond, e esta era, talvez, a primeira ocasião em que os dois se encontravam deste modo. As moças sentiam que, ao invés de verem o retângulo, elas é que eram objeto de uma curiosidade vexatória que as amedrontava e desgostava. Voltemos, já vimos o bastante, disse a que sentava perto de Virginia. Estavam naquele momento justamente em uma frente de uma grande casa de jogos e bebidas. A rua era estreita e o passeio estava cheio de gente. De repente saiu do bar uma jovem cambaleando. Cantava com uma voz entrecortada de soluços, parecendo indicar que ela compreendia em parte suas terríveis condições. Eu venho como estou. Eu venho como estou. No momento em que a carruagem passava, ela levantou tanto o rosto que Virginia pôde reconhecê-la. Era a jovem que se ajoelhara sobre o sando aquela noite ao lado dela, enquanto oravam. Pare! Gritou Virginia ao cocheiro. A carruagem parou. Ela saltou fora e segurou a moça por um braço. Lauren! Disse simplesmente. A rapariga olhava-lhe a face, tendo no rosto uma expressão de horror. As moças no carro estavam atônitas. O dono do bar viera até a porta e dali contemplava o espetáculo com as mãos nos quadris. E o retângulo de suas janelas, das soleiras, dos seus botequins, dos seus passeios imundos, das sarjetas, das ruas, olhavam com uma franca admiração para as duas moças. Um brando sol de primavera dourava a cena com ondas de luz, ao mesmo tempo que uma leve brisa trazia ao tênue ecos da música
a tocada no parque, o concerto começara e a alta sociedade e a riqueza de Raymond lá estava se exibindo. Que Deus possa aplicar essas palavras nos nossos corações e que possamos pensar mais em nossas atitudes nesse dia a dia.